RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Ilha do Fogo conta no presente com 6 casos confirmados da dengue. Há também 37 casos suspeitos à espera dos resultados laboratoriais. Pelo menos 2 dos sindicatos que representam os trabalhadores da administração pública, a Sintap e SIACSA, acreditam que o plano de carreiras, funções e remunerações irá resolver disfunções criadas pelo PCCS de 2013. Termina o primeiro encontro dos Conselhos Superiores da Magistratura da CPLP, com foco na informatização da Justiça. Comissão Política de São Domingos, do PICV em São Domingos, refuta acusações do MPD sobre a gestão da Câmara, liderado por Isaías Varela. Negociações para a libertação dos reféns detidos pelo Hamas pode dar frutos ainda hoje. Qatar e Estados Unidos da América acreditam que um acordo está iminente. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal. Os resultados das amostras dos casos suspeitos da dengue no Fogo confirmaram que há 6 casos positivos, 6 casos confirmados da doença na Ilha do Fogo, que conta neste momento com 37 outros casos suspeitos, mas o que faz de São Filipe o município com mais casos suspeitos da dengue no presente. O Elcio Andrade tem os pormenores. A Ilha do Fogo contabiliza até o momento 43 casos suspeitos de dengue. São Filipe é o município com maior número, contabilizando até o momento 40 casos, seguido de Santa Catarina do Fogo com 2 e Mosteiros com apenas 1 caso. De entre os 43 casos suspeitos de dengue, 6 já foram confirmados como positivos a nível da Ilha do Fogo, através das primeiras amostras recolhidas e enviadas para exames laboratoriais, revelou hoje a delegada de saúde de São Filipe, Joana Alves, através de uma conferência de imprensa. Dos 43, temos 6 casos positivos confirmados pelo exame de PCR. E os outros são casos suspeitos, mas com grande chance de ser dengue. Os sintomas, pelo quadro clínico, nesse momento temos 3 pessoas hospitalizadas, sendo 2 do município de São Filipe e 1 dos Mosteiros. Mas quadro clínicos estáveis. Como sabem, dengue causa alteração que pode levar à hemorragia. Então, essas pessoas estão internadas para observação, tratamento sintomático para prevenir complicações. Até agora, 180 moradias já foram pulverizadas e o plano é pulverizar toda a cidade que é mais afetada. Entretanto, neste momento, o único constrangimento deve-se à falta de recursos humanos. Por isso, é preciso contar com o apoio de outros parceiros nesta luta, avançou Joana Alves. Quanto a material e equipamento, recebemos mais apoio de materiais. Quando eu digo materiais, é bomba para de pulverização, materiais como abate e deltametrina, equipamento. O que nos falta é recursos humanos. Temos pouca gente de luta antivectorial, que estamos em contato com os nossos parceiros, principalmente Câmara e MDR, que normalmente têm agentes, para nos apoiarem com agentes no combate ao mosquito. Mas já quanto a consumíveis, graças a Deus estamos bem abastecidos. Alves apelou ainda à colaboração de todos nesta luta contra a dengue. É ter os cuidados que ele pica mais no período matinal, ou seja, manhã e pós 6 horas. Então ter cuidado nesses horários. Colocar mosquiteiros para dormir ou nas redes nas janelas. Cuidar para que o mosquito não entre em sua casa. Então, isso é isso que eu peço à população, que nos ajudem a os proteger. Porque nossa missão é proteger e cuidar da população. Então, precisamos da ajuda deles para proteger eles. Os bairros de Congresso e Santa Filomena, na cidade de São Filipe, estão entre os mais críticos. De realçar que ontem a Delegacia de Saúde de São Filipe reuniu com a Comissão Municipal de Saúde para traçar as estratégias de luta contra a dengue no município de São Filipe, e no sábado vai haver uma campanha de limpeza nas zonas mais críticas. E os sindicatos que representam os funcionários da administração pública, pelo menos 2, acreditam que o plano de carreiras, funções e remunerações irá resolver as disfunções criadas pelo PCCS 2013. Os líderes do Sintap e do SIACSA falavam à margem da socialização do novo plano de carreiras, funções e remunerações feito hoje pela Ministra da Administração Pública. Edna Oliveira diz que o novo plano traz mudanças estruturantes com benefícios para os funcionários públicos, conforme a Edneia Barros.
No primeiro trimestre de 2024, deverá entrar em vigor o novo Plano de Carreiras, Funções e Remunerações, PCFR, aplicável aos funcionários do Regime Geral da Administração Pública. O PCFR está atualmente em socialização com os sindicatos. Independentemente da data da sua entrada em vigor, os efeitos vão retroagir a 1 de janeiro de 2024, diz a ministra Edna Oliveira, que explica as novidades do PCFR. No PCFR, as pessoas vão passar a ser remuneradas de acordo com a função que efetivamente desempenham. Ou seja, podemos ter duas pessoas que ocupam o cargo de técnico, dependendo da avaliação que se fizer dessas duas funções, do nível de complexidade e do grau de exigência, assim vai se determinar a remuneração. A segunda mudança é que a remuneração que se vai fixar é com base numa tabela única de remuneração. Outra mudança estruturante tem a ver também com a obrigatoriedade de realização do procedimento de descrição de funções e de avaliação de funções para criação ou reestruturação de uma carreira. Atualmente, apenas o pessoal técnico tem direito ao desenvolvimento profissional, mas com o novo PCFR, todos aqueles que desempenham funções permanentes e que estão integrados no regime de carreira vão poder desenvolver profissionalmente. Ou por via da evolução vertical, ou por via da evolução horizontal, sendo que, em relação ao desenvolvimento profissional, há uma mudança também estruturante, que é quando há uma mudança de posições remuneratórias dentro da mesma categoria, não haverá necessidade de concurso. Os sindicatos Sintap, representado por Luís Fortes, e SIACSA, liderado por Gilberto Lima, acreditam que o PCFR vai trazer harmonia em relação ao desenvolvimento da carreira. Podemos perceber que é uma lei que vai, um decreto-lei que vai trazer alguma harmonia em relação ao desenvolvimento da carreira, alguma justiça em relação à formação das pessoas, porque a outra lei do PCCS fazia uma diferenciação entre as pessoas licenciadas e não. Nomeadamente os funcionários operacional vão ter 27% de aumento salarial, os técnicos assistentes vão ter 11%. E os técnicos vão ter 8%. Isto é, de facto, um ganho extraordinário que traz esse novo plano. Após a socialização do PCFR, ancorado na nova Lei de Bases do Emprego Público, os sindicatos devem emitir um parecer obrigatório e o documento segue para o Conselho de Ministros para aprovação e, finalmente, para homologação e publicação no Boletim Oficial. E o incremento salarial de cerca de 4 mil escudos para os funcionários do quadro comum decorrem de aumentos da nova tabela salarial para o próximo ano, assim como da atualização salarial prevista no Orçamento de Estado. O sublinhado é da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira, ao socializar esta tarde o plano de carreiras, funções e remunerações com os diretores gerais do Planeamento, Orçamento e Gestão, de quem Edna Oliveira espera alinhamento relativamente às medidas estruturantes do instrumento. O Cândido Amorim Fortes acompanhou e conta-nos os pormenores. A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública explica que o encontro visava facilitar também aos diretores dos departamentos governamentais a emissão do competente parecer sobre a proposta do PCFR para o regime comum e, pontua Edna Oliveira, a elaboração de uma lista de transição que vai vigorar até à conclusão do processo de avaliação e implementação da tabela única transitória. Um processo que difere do anterior PCCS por determinar a remuneração consoante a complexidade de uma função e o desempenho de cada um numa função e não mais consoante o título do cargo. E porque contém posições remuneratórias mais elevadas do que o plano de 2013, destaca a Ministra, a lista transitória já vai refletir um aumento de perto de 2 mil escudos que se associa ao ajuste salarial para 2024 contemplado no Orçamento do Estado. As posições remuneratórias praticadas atualmente são mais baixas do que as posições remuneratórias que vão ser praticadas na tabela única. Então, para garantir uma transição tranquila, a primeira coisa que fizemos foi adequar os níveis remuneratórios praticados atualmente às posições que constam da tabela. Por si só, significou um aumento. Por exemplo, um apoio operacional nível 1
agora recebe 15.886. A adequação com a tabela de remuneração implicou um aumento para 17 mil escudos. Então, sobre 17 mil, vai ainda se aplicar mais 2 mil escudos. Então, quem recebe hoje 15.886 passará, com a entrada em vigor do PCFR, a receber 19 mil escudos. Na verdade, gostaríamos de ter um alinhamento na compreensão das mudanças estruturantes que estão a ser feitas do novo instrumento para garantir que a sua implementação seja pacífica, porque na sequência da publicação do PCFR, todos os departamentos governamentais vão ter que elaborar uma lista de transição. Neste primeiro momento, o que estamos a garantir é a transição para a nova modalidade de vínculo e o enquadramento salarial correto, porque o PCFR já traz uma tabela de remuneração, mas que é transitória, porque ela vai vigorar até que se termine o processo de descrição de funções, das funções da carreira do regime geral. Só depois se fixarão as remunerações com base na tabela única, que vai ser aprovada e mediante um mecanismo próprio para avaliação de cada função da administração pública. Os diretores gerais do Planeamento, Orçamento e Gestão terão agora 15 dias para a emissão do competente parecer sobre a proposta do PCFR para o regime comum. E a informatização da Justiça foi um dos temas que mereceu destaque na primeira cimeira dos Conselhos Superiores da Magistratura da CPLP, evento que terminou hoje aqui na Praia. Para o presidente da estrutura que faz a gestão da Magistratura Judicial de Cabo Verde, Bernardino Delgado, o encontro foi uma excelente oportunidade para se beber das experiências de Portugal e também do Brasil, países que já estão bem avançados na informatização da justiça, bem como também transmitir o que de bom se tem feito em matéria de gestão judicial no país. O Eugênio Teixeira traz-nos os detalhes. A importância das novas tecnologias na gestão da justiça mereceu, conforme o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial de Cabo Verde, atenção particular no encontro da Praia, que reuniu dirigentes máximos das estruturas que regem as magistraturas da CPLP. Bernardino Delgado afirma que a reunião foi benéfica, já que os países que ainda enfrentam algumas dificuldades em matéria de gestão de justiça puderam absorver bons subsídios, visando a melhoria dos respectivos sistemas. A questão do impacto das novas tecnologias na gestão, formação e administração judiciária, que foi muito importante dissecar este tema, haja em vista o facto de nós estarmos também em processo de virtualização da administração da justiça em Cabo Verde, e foi muito importante para esse nosso objetivo. Como sabe, Cabo Verde tem deparado com alguns constrangimentos no que toca à operacionalização do sistema de informatização da justiça e serviu para também trocarmos experiências, por exemplo, com Portugal, que já está num processo muito mais avançado de virtualização do processo judicial, mas também o Brasil. O Brasil já tem uma larga experiência em matéria de desmaterialização dos processos. E, a partir daqui, já nós conseguimos também ver qual é a melhor forma de ultrapassarmos as nossas dificuldades. As linhas de força da governança judiciária estiveram em debate no último dia da primeira cimeira dos Conselhos Superiores das Magistraturas da CPLP. A realização desta cimeira está a permitir também aferirmos em que fase é que está cada um, para podermos também ir ajustando, fazendo os acertos necessários, aproveitando a experiência dos países que estão em processo mais avançado de consolidação do Poder Judicial, e transmitindo essas experiências, fazendo intercâmbios para podermos também conseguir, tanto quanto possível, um processo de consolidação mais uniforme a nível dos países da CPLP. Foi decidido no encontro da Praia que Angola passa a assumir a presidência da conferência para o próximo biênio. Angola ficará com a presidência do Fórum no próximo biênio e vai organizar a cimeira, a segunda edição da cimeira, sob o lema Separação de Poderes, Autonomia Administrativa e Financeira dos Conselhos Superiores da Magistratura. Termina a primeira cimeira dos Conselhos Superiores das Magistraturas da CPLP, evento realizado na cidade da Praia, enquanto a próxima cimeira será realizada em Angola, país que assume a presidência da conferência nos próximos 2 anos.
E o Ministro de Estado, Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, e a Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacira Monteiro, inauguraram as instalações do Centro de Acolhimento e Integração Social de Santa Catarina. Um centro que alberga mais de uma dezena de gabinetes descentralizados do Serviço do Estado que operam, sobretudo na área social. De acordo com o Ministro Fernando Elísio Freire, através de um trabalho interdisciplinar, o centro vai dar respostas aos vários problemas sociais que enfrentam as camadas mais vulneráveis, conforme Ariana Miranda. Sediado no antigo edifício da Delegacia de Saúde de Santa Catarina, o Centro de Acolhimento e Integração Social é um espaço interdisciplinar que alberga cerca de 15 gabinetes de prestação de serviços, sobretudo na área social, mas também na educação e apoio aos imigrantes. De acordo com o Ministro da Família e Inclusão Social, este é o maior centro social do país, idealizado para dar respostas às necessidades das camadas mais vulneráveis, não só de Santa Catarina, mas de toda a região norte de Santiago. Hoje, com esse serviço que nos acaba de inaugurar, não tem celeridade, rapidez, prontidão e nos facilita a vida dos mais carenciados de Santa Catarina. E sonho no trabalho faixa de papel para nos tornar na prática. E prova disso é esse grande centro que nos acaba de inaugurar e que nos apoia ao serviço não só de Santa Catarina, mas de todo Santiago Norte. E hoje esse centro, com mais de 13 serviços sociais, só te mostra, mas não está no caminho certo. Mas nossa visão social para Santa Catarina está no caminho certo. Serviços de pensão social, habitação social, Casa da Sopa, Centro Psicossocial, Verde Fam, ISCIEG, Unidade de Atendimento aos Imigrantes, Cadastro Social Único. São alguns dos gabinetes que vão operar no centro que, de acordo com a Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, vão melhorar a intervenção da idilidade na área social e aproximar os serviços das pessoas. A hora que não também inaugura esse centro ali, que não quer fazer. Ele leva serviços partilhados, que é de câmaras municipais, que o governo participa através de transferência de competências para tudo cidadãos e para que cidadãos podem sentir serviços cada vez mais próximos. Mas não tem cadastro também que nesse momento está serve de base a 13 programas sociais que não tem. E lista um conjunto de serviços que está pondo fazer uma verdadeira política de inclusão social. De referir que as obras de reabilitação do espaço foram integralmente suportadas pela Câmara Municipal de Santa Catarina e o ato público de inauguração contou com a presença de representantes das várias instituições e da comunidade imigrada e contou também com a atuação musical de grupo de batucadeiras de Minhagar. Continuamos com a política. A Comissão Política Regional do PICV em São Domingos reagiu hoje em conferência de imprensa às acusações da sua congênere do MPD feitas no passado dia 16. Às críticas de gestão danosa e discriminação de funcionários, Constantino Semedo, primeiro secretário do setor do PICV em São Domingos, responde que a Câmara, liderada por Isaías Varela, tem estado a resolver dívidas e problemas herdados da gestão do MPD. E conseguir negociar com instituições, parceiros e salva a Câmara de um grande colapso financeiro. É por isso que até esse momento nenhum bens e serviço de Câmara Municipal foi confiscado pelas autoridades, nem para parceiros para modo de endividamento. No encontro, tudo infraestruturas que está a fazer parte do património municipal em estado muito avançado de degradação e em péssimas condições de funcionamento. Não considera falsa toda a acusação que a MPD de São Domingos faz. Para modo, nesse momento ali, não está nenhuma viatura de Câmara presa na oficina privada para modo de dívida. E tudo funcionários só usufruem de benefícios de INPS sem nenhum problema e com muita regularidade. O setor do PICV em São Domingos refuta também as acusações de falta de transparência no uso dos 160 mil contos de empréstimo obrigacionista junto da Bolsa de Valores. Lembra-me para São Domingos, mas em meados de 2011, eles fazem um empréstimo no valor de 80 mil contos para adquirir terreno na Ribeirão Chiqueiro, para fazer lote e para vender lote. Que era um terreno, que era um negócio altamente viável para a Câmara de São Domingos. Eles vendem lote, eles que paga banca nem um centavo. Então, por isso, tudo quem compra esse terreno fica com o terreno bloqueado. Que não consegue nem registrar a propriedade, que não consegue nem construir, porque tudo que esse terreno estava hipotecado para bancas por causa de dívida. Então, aquele 121 mil contos foi destinado para o pagamento de dívidas bancárias contraídas pela equipa de MPD naquele tempo, que esse que paga nenhum tostão. Aquele restante 38 mil contos está a ser aplicado para a infraestruturação de lugar onde foi loteado, para criar condições para quem te compra terreno pode construir suas casas.
Constantino Semedo diz que a Câmara, liderada por Isaías Varela, está no caminho certo para alavancar o desenvolvimento de São Domingos e melhorar as condições de vida dos munícipes. Falamos agora de futebol. Seleção Nacional de Futebol que venceu esta tarde a Eswatini por 2-0. Jogo a contar para a segunda jornada de qualificação para o Mundial de 2026. O jogo aconteceu na África do Sul, em casa emprestada aos esatianos. O Bem-vindo Neves traz o essencial deste triunfo e as reações dos protagonistas. Cabo Verde inaugurou o marcador aos 17 minutos por Rian Mendes, ele que desviou de cabeça um pontapé de canto cobrado por Garry Rodrigues. Ainda antes do intervalo, Jamiro Monteiro fez o 2-0 num oportuno desvio na pequena área. Na segunda parte, a equipa nacional controlou a partida, mas viu uma bola esbarrar no poste da baliza do guarda-redes Vozinha. Momentos antes, Vozinha já tinha feito uma grande defesa a um remate de fora da área. Nas reações, já na sala de imprensa, o selecionador nacional buista começou por parabenizar a equipa pelo grande jogo. Não fazer um grande jogo, acho que é uma vitória merecida, mas eu queria dar parabéns para o time, para o trabalho de equipa. E queria também dar uma palavra para esse Mantini, que luta de princípio a fim, e principalmente que é fair play. O fair play destacado pelo selecionador nacional bubista, que enalteceu também estes 3 pontos. Uma importante vitória. Depois de 4 jogos sem vencer, os Tubarões Azuis regressaram aos triunfos. Vitória te trazer sempre alegria também na banhar. Mas é 2 jogos completamente diferentes, 2 equipas completamente diferentes. Também tinha outros tipos de jogador. Acho que o mais importante no jogo foi no começar forte e terminar forte. Outras reações. Vozinha falou da importância deste jogo, uma vitória justa. Hoje a equipa conseguiu controlar o jogo na maior parte do tempo e nós, não bem, apesar de viagem longa, tudo às vezes quis constrangimento, era não bem mais cedo, mas malta trabalha direito, malta se focar e não conseguimos objetificar os 3 pontos. Também falou a Rádio de Cabo Verde o avançado Rian Mendes, ele que passa a totalizar 15 tentos ao serviço da Seleção Nacional. Os mesmos de Eldon são agora os melhores marcadores de sempre da equipa cabo-verdiana, um facto comentado pelo avançado da Seleção de Cabo Verde. Para mim, Eldon foi o eleito que jogador mais importante que Cabo Verde já tive em termos de futebol. Ele dá tchau para a nossa seleção. Ele teve naquele melhor momento também que não tive até agora. E estou a dar hoje ele te igualar esse número de gol, é um orgulho para mim. 8 meses depois, a Seleção Nacional regressou a uma casa onde já tinha sido feliz. Se em março deste ano, para as eliminatórias de acesso à CAN, os Tubarões Azuis foram à África do Sul vencer a Eswatini no estádio Mbombela por 1-0. Hoje a turma nacional fez ainda melhor, triunfo por 2-0. E nas demais partidas do grupo, a Líbia e os Camarões empataram uma bola e Maurícias e Angola não saíram do nulo, ou seja, 0-0. Assim, após a segunda jornada, esta é a classificação. Camarões, Líbia e Cabo Verde estão na liderança do grupo com 4 pontos cada. Angola aparece na 4ª posição com 2 pontos, enquanto que Eswatini e Maurícias, Ilhas Maurícias, ainda não pontuaram. E o governo de Cabo Verde condecorou na tarde de hoje o professor universitário, investigador e escritor João Lopes Filho, com medalha de 1º grau de mérito cultural. A distinção, conforme o primeiro-ministro, deve-se ao excepcional contributo dado pelo antropólogo, etnólogo e romancista João Lopes Filho na afirmação e expressão da cultura cabo-verdiana e aquilo que ainda pode dar. A Miriam Lopes dos Santos esteve presente e conta-nos os pormenores. Cabo Verde, através do governo, reconhece com a atribuição do 1º grau da Medalha de Mérito Cultural o percurso excepcional do professor universitário, investigador e autor João Lopes Filho no setor da cultura e docência, conforme o chefe do governo, Ulisses Correia e Silva. Condecoração do 1º grau da Medalha de Mérito Cultural é o reconhecimento de uma distinção pelo excepcional percurso, por aquilo que deu, mas por aquilo que tem ainda a dar a Cabo Verde, na afirmação e expressão da nossa cultura, e a nossa cultura não só aqui em Cabo Verde, na nossa diáspora,
a ligação que nós sabemos que tem, muito particular com as nossas comunidades e também no mundo. Uma homenagem numa carreira literária de 40 anos, 4 décadas de afirmação em nome da cultura cabo-verdiana. O reconhecimento da qualidade de investigador, historiador, uma dedicação à causa da ciência, das artes e da cultura, uma gratidão, que é o sentimento que nós queremos transmitir em nome de Cabo Verde. O professor universitário, antropólogo, etnólogo, historiador e romancista João Lopes Filho é considerado pelo Executivo o principal investigador de antropologia e etnologia no país e um dos investigadores mais premiados de Cabo Verde. O investigador, humilde em assumir os seus pergaminhos, afirmou que, apesar da sua dedicação, nunca se considera plenamente satisfeito, mas sente-se grato pelo reconhecimento. Afirmamos estar imensamente gratos pela outorga desta insígnia que nos enobrece pelo prestígio a ela inerente e sentimos-nos sinceramente reconhecidos por esta importante distinção que para nós tem um significado muito especial, visto representar o público reconhecimento de um percurso ao serviço da cultura, da educação, da investigação e da escrita, mas sempre em prol de Cabo Verde. O Governo de Cabo Verde condecorou na tarde de hoje o professor universitário, investigador e autor João Lopes Filho, natural da ilha de São Nicolau, com a medalha de 1º grau de mérito cultural, numa cerimónia que contou com a participação dos seus pares. São 9h mais 26 minutos. O Qatar espera anunciar ainda hoje um acordo para libertar os reféns que estão sob o domínio do Hamas desde o ataque do dia 7 de outubro. Em troca, Israel deve garantir uma pausa nos combates, segundo uma fonte diplomática e outra fonte familiarizada com as negociações. Autoridades dos Estados Unidos da América disseram que, embora o acordo ainda não tenha sido concluído, fontes ligadas às negociações estão cada vez mais otimistas e acreditam que as muitas semanas de trabalho estão prestes a ser recompensadas com a libertação de reféns. Duas fontes israelitas também dizem que um acordo poderá ser anunciado ainda hoje. A libertação dos prisioneiros precisa ser aprovada pelo governo de Israel, mas a previsão é de que não haja contestações. O acordo exigiria a libertação de 50 mulheres e crianças em troca de uma pausa de 4 a 5 dias nos combates. A proposta prevê também a libertação de 3 prisioneiros palestinianos para cada refém libertado, de acordo com diversas fontes. Nos termos do acordo, o Hamas também libertaria mulheres e crianças, além das 50 pessoas já previstas na proposta. O grupo radical insistiu que só poderia prosseguir com a ação depois de um cessar-fogo total estivesse em vigor. A capital da Alemanha recebe a cimeira de investimento entre G20 e o nosso continente. Energias renováveis e cooperação económica são os pontos-chave do encontro. O objetivo é incentivar o investimento privado, sobretudo ao nível das energias renováveis e da cooperação económica. O governo alemão comprometeu-se a investir 4 mil bilhões de euros em projetos africanos de energia verde até 2030. A finalizar, o pai da cantora Sara Tavares considera uma grande perda a morte da filha, que em vida mostrava-lhe muita ternura e amor e que deu o melhor que pôde para a música cabo-verdiana. Numa entrevista exclusiva à Rádio Cabo Verde, António Gomes Tavares pede à geração mais nova que siga o exemplo da cantora Sara Tavares, conforme Ângela Monteiro. Sara Tavares é a primeira filha do cabo-verdiano António Gomes Tavares, que viveu por algum tempo no estrangeiro, mas atualmente reside na comunidade de Ribeirão Manuel, município de Santa Catarina. O pai relata que está a receber os votos de pesar na casa dos avós, onde a cantora passava os dias quando visitava Cabo Verde, e que o momento é delicado, tendo esta grande perda, mas espera uma atenção especial da nova geração de artistas para seguir o exemplo da cantora e elevar a música e o nome de Cabo Verde. Sempre poder falar que quase metade da minha vida eu morei primeiro filho fêmea. É uma menina educada, tem muito amizade para mim, foi grande perda para mim. Minha taxa, por exemplo, na Cabo Verde, no mundo inteiro, uma Sara já faz esse papel. Por exemplo, que deixa mensagem para toda a grande dele. Tem muitos jovens, amigos, fãs e tudo. Então espera que todos sabemos fazer a mesma coisa, ou fazer alguma coisa melhor ou diferente, ou Deus que seja positivo.
disse-nos que recebeu a notícia do desaparecimento físico da filha estando em Cabo Verde e que lembra como uma estudiosa, batalhadora, além de corajosa, que nunca deixou a máscara cair, apesar da doença de que padece desde 2009. Eu vou aos Estados Unidos, mas nunca trabalhei como alguém que está doente, trabalhei como alguém que sabe dar-se concerto, sempre positivo, que não mostra segurança em nada, sempre te dá força, te dá coragem, sabendo como o pai que não sabe está doente, mas sempre ela que está animando, ela que dá coragem. Sempre para mim está bom, me sente bom, mas nunca se sente diferença nenhuma. Depois da operação, sempre se quita. Veio recentemente de Portugal, mas não chegou a ter uma última conversa com a filha e é uma angústia muito grande. Conta-nos. Vai Portugal 2 vezes no mês passado, né? Vai ver se está que está e chega na ele, então que dava ele o último abraço. Que me fazer Recordou que teve o privilégio de estar ao lado de uma amiga e parceira de momentos felizes que guarda pelo resto da vida. Eu faço todo esse trabalho, anima alguém, arriba de doença. O seu pai acrescentou que a Sara, como artista, deixou-nos um legado musical grandioso que é merecedor da atenção da nova geração. O funeral da Sara Tavares ainda não tem data marcada, mas a editora de Sara, Sony Music Portugal, já revelou detalhes afirmando que o funeral não será público, será uma cerimónia reservada aos familiares e amigos.